Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Itálico Cast. Meu nome é Alan Saleb, sou o diretor comercial da Itálico Special Homes e hoje nós temos aqui no escritório da Itálico a presença do Brian, da Espanhol Paisagismo. Vai falar um pouquinho pra gente sobre as tendências, sobre o mercado de paisagismo. Voltamos já. Itálico Cast. Oferecimento Itálico Special Homes. Seu projeto de arquitetura está aqui. Seja itálico você também. Estamos de volta aqui no Itálico Cast, aqui nos estúdios da Itálico Special Home e hoje com a presença do Brian, da Espanhol Paisagismo. Tudo bem, Brian? Tudo jóia. Seja bem-vindo. O Brian já tomou 2 litros de água aqui, tá um pouco nervoso. Brincadeira. Mas o Brian hoje é comercial lá do Espanhol. Isso. É isso? Isso. Como se pronuncia? Espanhol. É isso? Espanhol. Espanhol Paisagismo. Onde que fica, Brian, o Espanhol Paisagismo? A Espanhol hoje tem a matriz em Cordeirópolis, que é ao lado de Limeira. Cordeirópolis, sim. Que é a nossa fazenda matriz de produção. Temos loja na própria Cordeirópolis, em Piracicaba, São Carlos, Ribeirão Preto e Olambra. Caramba! Porque a gente atende tanto na parte de varejo, né, de venda direta de plantas, que são essas lojas, e especificamente a loja de Olambra é um centro logístico. Como a gente tem uma produção bem grande hoje de plantas, é uma das maiores, se não a maior do Brasil. É mesmo? A gente... Vocês são produtores, então. Produtores. Tudo que vocês Isso. comercializam, vocês são produtores. Isso. A gente fala que a gente atende desse mercado de ornamentais cerca de 80%. Sempre procurando as novidades que surgem, a gente já procura trazer para ter uma produção bacana também, dentro de um padrão. E através desse centro logístico de Olambra, a gente faz a distribuição até para o Brasil inteiro. Legal. E quanto tempo tem a Espanhol? A parte de produção de ornamentais, não vou saber te precisar exatamente, mas tem em torno de uns 35 anos. É uma empresa familiar. Isso. Mas hoje ela ainda se mantém familiar ou já tomou um corpo que já não é mais... Está partindo de um processo agora de uma ramificação, né? Ainda é familiar, a cabeça ali é familiar, surgiu do seu Jades, que está lá até hoje, é quem coordena toda a parte... Jades. É. Ele é o fundador da Espanhol. É o fundador. Espanhol é o sobrenome dele? Sobrenome dele, É? Isso. E ele está lá nativo até hoje. É mesmo? Primeiro a chegar lá no sítio, um dos últimos a sair. É sensacional ali o trabalho que é feito, a produção, a qualidade que é feita ali das plantas. Muito bom, muito bom. E você faz o que lá exatamente? Então, eu atuo na parte de paisagismo. Tá? Paisagismo. Tem 2 frentes, né, como eu comentei, tem a parte de plantas, como é uma matriz muito grande, né, o volume de produção é muito grande, então atende a parte de varejo, de comércio, e a parte de paisagismo, porque é um insumo do paisagismo. Sim, né? E como nós já temos ali uma produção muito grande e uma qualidade muito boa, nós temos também a área de paisagismo. E eu atuo principalmente nesse setor, indo atrás de parcerias nessa parte de paisagismo, aí que veio até o nosso contato, né? E junto com outros paisagistas, para mostrar a estrutura que nós temos, tá? Tanto ali da parte da fazenda da matriz de Cordeiro, né? E mostrando também para escritórios de arquitetura, construtoras, tá? Legal. Trazendo esse pessoal junto da gente. Você é paisagista? Sim, agrônomo paisagista. E agrônomo, né? Isso, agrônomo de formação. E você está nesse segmento há quanto tempo? Um pouco mais de 5 anos. 5 anos? Isso. Legal. E você começou esse trabalho lá na Espanhol mesmo? Não. Até assim, já falando um pouco da minha trajetória profissional até chegar junto com a Espanhol, e já puxando um pouquinho a sardinha para a Espanhol, porque eu comecei como paisagista, eu saí da faculdade de agronomia, já fui ter experiência como paisagista, trabalhando no escritório primeiro em Campos do Jordão, fiquei um tempo lá, saí do escritório para ter uma outra experiência profissional em outro ramo, mas voltei para o paisagismo depois e voltei como autônomo. Fiquei atuando um tempo como autônomo, fazendo projetos e tudo mais. E em um certo momento eu abri meu CNPJ com parceria com outras empresas. E em um momento o pessoal da Espanhol me contatou.
falando que eles estavam precisando de alguém para essa frente do paisagismo. E eu já conhecia a Espanhol por conta do padrão das plantas deles, eles são muito fortes nessa questão de comércio de plantas. E quando eu conheci pessoalmente lá o viveiro, eu falei, cara, eu tenho que estar junto aqui. É aqui. É aqui. Porque assim, ele falou, dentro da área de construção de arquitetura, você sabe que bom fornecedor é o que garante a obra. A boa execução, né? Exatamente. E dentro do paisagismo, ainda mais se tratando de plantas, são eles seres vivos. Quando eu vi o padrão ali do que é oferecido, eu realmente falei, cara, isso daqui é maravilhoso. Sabe? Então, por isso que eu sempre falo que eu gosto de convidar o pessoal para conhecer lá pessoalmente, porque é uma coisa incrível mesmo. E a gente da Itálico, né, nós da Itálico, eu como diretor comercial sempre falo para os nossos clientes a importância do paisagismo, né? Um bom projeto de arquitetura sem um bom projeto de paisagismo, né, com bons fornecedores, não dá um resultado final, precisa ser um conjunto, né? Então, eu queria que você falasse assim, né, o que você vê, qual é a importância do paisagismo junto a um bom projeto de arquitetura? Eu gosto de fazer esse comparativo da arquitetura com o paisagismo, que é como se você tivesse um quadro, uma obra de arte, mas você não tivesse uma boa moldura. Você simplesmente pendurasse, você não valoriza da mesma forma que deveria ser valorizado. Sim. Tá? Até essa é uma situação, aqui no Brasil, a gente tem essa separação da arquitetura e do paisagismo, enquanto alguns outros países que têm esse mercado mais consolidado, é mais tradicional, se tem a arquitetura paisagística. Isso é um curso oferecido mesmo, uma graduação, em que isso não é separado. Eles entendem que a arquitetura completa tem que ser oferecida junto com o paisagismo. Sim. Que eu acredito que seja a melhor forma. O que acontece muitas vezes aqui é de ter um grande investimento em construções e tudo mais, e chega no final da obra, não tem um investimento no paisagismo e é feito qualquer coisa. Tá? E até por isso eu acho importante essa aproximação que eu procuro fazer com o escritório de arquitetura que oferecem um trabalho diferenciado em projetos. Sim. Tá? Para oferecer o paisagismo já no cerne ali, na concepção da ideia. Para que o paisagismo siga uma mesma linha. Né? Sim. Hoje, dentro dos processos de desenvolvimento do projeto de arquitetura da Itálico, como eu já falei para você em visita anterior aí, né? Nós temos um projeto de arquitetura, né? Nós fazemos todo o estudo conceitual, né? Fazendo um plano de massas, o anteprojeto, o projeto humanizado, a arquitetura de fachada, projeto de área externa e o projeto de paisagismo. Então, quando encontra o projeto de paisagismo do escritório com um bom fornecedor como o espanhol, né, isso faz total diferença. Né? Porque as plantas certas, né, vai ter toda a assessoria, desenvolvimento. Então, esse trabalho é feito em várias mãos e é o que dá certo, é o que faz a diferença. Né? E assim, bom, eu vou fazer um breve comercial aqui, fazer um anúncio dos nossos parceiros e patrocinadores. Daqui a pouco a gente continua aqui esse bate-papo com a Espanhol Paisagismo aqui na presença do Brian. A gente já volta.
Olá pessoal, estamos de volta aqui com o Brian da Espanhol, Espanhol Plantas Ornamentais. Inclusive entrei aqui no site nesse intervalo para entender até um pouco melhor. Eu estava vendo aqui, são 440 mil metros quadrados de área de produção. Isso. É isso? 40 hectares. Caramba! É uma cidade. Então o pessoal que gosta de conhecer lá é uma pernada, é o exercício do dia. É mesmo, cara. Caramba! E essa unidade, essa área de produção fica em Olambra. Essa área de produção fica em Cordeiro. Em Cordeiro. Isso. Caramba, muito grande mesmo. Legal. Bom, e agora a gente vai falar sobre alguns temas aqui que eu achamos bem importantes. O pessoal do marketing aqui, a Jaque, preparou uma introdução ao paisagismo, mas não só ao paisagismo residencial. Sim. A gente está aqui falando de projetos residenciais e tal, mas o paisagismo a gente sabe que tem muita influência, principalmente na parte urbanística, né? De toda a preparação para a cidade e tal. Como que é o trabalho de vocês? Vocês fazem esse trabalho também no paisagismo urbanista? Sim, não é convencional, né? Até porque é toda uma burocracia diferente quando a gente fala em urbanismo. Mas em situação de planejamento não foge muito, tá? Não foge do conceito. Eu gosto de falar, de citar essa questão do paisagismo como urbanismo, que é o paisagismo com foco no funcional principalmente, né? Que aí já está até nas nossas páginas o pessoal às vezes procura algumas dúvidas, manda algumas dúvidas sobre definição de paisagismo. Tá? Em que eu acho que o principal que o pessoal vê de cara no paisagismo é o estético. Só que eu gosto de pontuar que eu acho que dentro do paisagismo o estético é o último ponto. Acho que assim como na arquitetura também. Sim. É o primeiro que é visto, mas na verdade é o último que tem que ser pensado. Porque existe uma série de técnicas que deve ser funcional, uma análise de insolação, de movimentação de pessoas, quem que vai frequentar aquele local, para enfim, dentro de todo esse insumo de informações que você tem, você preparar uma proposta que seja estética. Sim. Só que se no princípio ele não for funcional, não vai adiantar nada. Então antes de chegar na beleza, tem que preparar com certeza a funcionalidade do negócio. Sim. Né? Essa é a função do paisagista, do projetista, né? Sim, fazer essa parte pensada. Sim. E eu gosto de dar como exemplo, porque eu morei lá durante um pouco mais de 2 anos, de Indaiatuba, que ali Indaiatuba todo ano recebe prêmio de cidade modelo e tudo mais, porque no final dos anos 90, começo dos anos 2000, teve um boom de crescimento assim absurdo. Principalmente da proximidade de São Paulo, né? Esse pessoal que está saindo de São Paulo, procura Indaiatuba, Vinhedo, Valinhos, Itupé, exatamente. Né? Então é um movimento que tem acontecido cada vez mais acelerado. É o êxodo urbano, né? O pessoal tá saindo da capital vindo para o interior. Sim, exatamente. Buscando melhor condição, né? Porque São Paulo já está... Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, sim. Exato. E Indaiatuba teve uma proposta já de início, que eu acho que nos anos 90 devia ter, sei lá, uns 80 mil habitantes por aí, e hoje já deve estar com uns 300. Então, para conseguir controlar esse crescimento exponencial sem perder a mão, como foi o caso de São Paulo, de início ele já... Você deve conhecer mais os nomes de arquitetura mais que eu. Se não me engano, o Rui Otaki, que foi o arquiteto contratado para balizar o crescimento da cidade ao redor de um parque ecológico que foi feito. Sim, muito bacana. Demais, muito cara. Legal. Ele é pensado assim, de fora a fora, ele acho que tem quase 20 quilômetros, são 16 ou 18 quilômetros. Não me lembro se é de perímetro ou se é de comprido, mas ele corta a cidade inteira. Sim. E em todo ponto ele tem local para criança, para atividade física, tem bosque. E você vê que assim, até a manutenção é sempre em dia, mas é sempre tão frequentado que o próprio pessoal da cidade cuida. E você sabe exatamente onde você está na cidade, porque tem um trecho do parque ali que tem só primaveras, né, as plantas. E tem outro trecho que tem um bosque, tem outro trecho que tem os manacás.
Então o paisagismo da cidade te baliza em que local que você está. Sim. Então você acaba ficando mais independente do GPS. Inclusive, Indaiatuba é uma cidade com um nível de qualidade de vida assim, Sim. muito bom. Não sei qual é a qualificação, qual é o ranking, né? Mas é uma cidade com uma qualidade de vida muito bacana. Sim. Inclusive temos vários projetos em Indaiatuba aí, ó. Inclusive esse daqui que você está visualizando, uma casa incrível chamada Casa Ópera, uma casa maravilhosa. Se não me engano tem mais de 1000 metros quadrados, depois eu vou dar uma confirmada, mas é uma casa maravilhosa, né? Tem essa outra aqui com uma arquitetura mais moderna também, uma casa incrível, mas nós temos diversas obras lá. Mas Indaiatuba realmente é uma cidade muito bacana. Sim. Eu sou do pedal, né? Faço alguns pedais, aí de legal. vez em quando a gente vai Sim. de Americana para Indaiatuba e a gente sempre, o Bike Hotel, que é um parceiro meu, né? Um abraço aí pro Fábio Guidó. Então a gente vai do Bike Hotel de Americana pro Bike Hotel de Indaiatuba. Lá tem um pessoal forte, Dá né? 110 quilômetros, gente, é bastante. Jornadinha. Mas assim, esse lago que você falou, você falando agora, realmente eu me lembrei, é um parque incrível. Sim. Isso mostra que o paisagismo dentro da arquitetura urbanística da cidade faz toda a diferença. Com certeza. Né? E está sendo cada vez mais valorizado. Até mesmo São Paulo está se preocupando cada vez mais, né, Sim. com a parte do paisagismo e reflorestamento e tudo mais. Né? E você vê algumas ações também, né, em prédios verticais. Vocês praticam isso, por exemplo, prédios, torres? Vocês já fizeram algum jardim vertical em prédios, como tem aí no exterior e tal? Ou ainda no Brasil é uma coisa que ainda está engatinhando? Nós já fizemos sim, não nessas grandes dimensões, como a gente vê lá em São Paulo, por exemplo, que existem empresas especializadas nessa situação, porque é uma engenharia à parte, né, para fazer aquilo lá. E a gente vê mais a situação em São Paulo mesmo por conta da verticalização. Sim. Né, o espaço que tem para fazer o jardim. Não tem um como espaço- plantar na terra, vamos plantar no prédio, né? Sim, sim. Então é interessante, às vezes surgem alguns projetos para a gente, mas mais num foco de residências, nada tão colossal como esse que a gente vê em São Paulo, por exemplo. Legal. Bom, e assim, qual a importância das escolhas das plantas e dos materiais utilizados no paisagismo? Como que vocês fazem as escolhas? É claro, tem o sol, a sombra, planta interna, externa e tal. Exatamente esse é um primeiro ponto. Se a gente gosta de estar visitando a obra antes de qualquer sugestão, é exatamente para ver como que é a rotação solar ali durante um ano do Sol, né? Que esse é o básico, né? A planta de sol tem que ir no sol, a planta de sombra tem que ir na sombra. Sim. Então isso já é um primeiro filtro. Aí depois entra algumas situações, né? Uma composição volumétrica de qual espaço a gente vai criar uma volumetria, uma coisa que a gente sempre gosta de fazer um briefing ali com o cliente, né? Entender se ele tem criança pequena, se ele tem animais, porque isso já pode ser um filtro também para não colocar plantas com espinhos ou tóxicas, né? Algo do tipo. Tá? E depois também o estilo que o cliente deseja, se é algo mais puxado para o clássico, se é algo mais tropical, que também está bem alta hoje, né? Sim. Isso é uma pergunta. Hoje qual é a tendência? Assim, o que as pessoas buscam mais dentro do paisagismo? Eu sei que a arquitetura influencia muito, né, nesse estilo pro estilo de paisagismo, né? Mas o que as pessoas têm buscado mais? É porque às vezes elas também não sabem. Por exemplo, ter uma casa clássica tem que ter um estilo de paisagismo ali que tenha conexão, tem que ter harmonia, tem que ter, né, conexão. É isso mesmo, né? Mas muitas vezes as pessoas falam, não, quero uma paisagem, quero uma palmeira, quero um estilo tropical e tal. E como que é isso? Vocês também direcionam, falam, olha, aqui é melhor usar esse tipo de estilo de paisagismo e tal. Vocês fazem dão essa assessoria, digamos assim? Sim, é até interessante porque a gente está numa região aqui de Campinas em que dentro de um raio próximo a gente tem uma grande diferença de climas aqui ao redor.
né? A gente consegue pegar... E um dia você passa as 4 estações do ano, né? Se a gente vai ali para Itupeva mesmo, ou se vai para a região de Bragança, já é uma região mais alta, mais fria, ali, região de Jundiaí, né? Que é da Serra do Japi ali, de Itupeva. Então, às vezes o cliente tem alguma referência, mas não cabe naquele clima onde está a residência dele, né? Então é lógico, como a gente comentou, dentro de um jardim, de um estilo arquitetônico clássico, a gente tem que fazer algo condizente. Só que não necessariamente a gente precisa pegar aquela referência da Europa e trazer aquelas espécies para cá. Sim. Porque às vezes não funciona. Uma coisa que está em alta hoje é utilizar as oliveiras, né? Que beleza, é lindo e vai muito bem. Só que tem várias outras espécies de pinheiros, por exemplo, que aqui a gente tem alguns do Brasil que tem essa linguagem, também que vai seguir aquela linguagem, mas que às vezes iria bem melhor num clima daqui que... Um clima mais frio ou mais quente, isso depende... Que é um clima que vai ter um clima mais frio, mas não como um frio da Europa, por exemplo, né? Que a planta se desenvolva melhor. E falando nisso, o que está em alta hoje são jardins tropicais, tá? Porque tem tido uma valorização do aspecto do nacional, né? Isso é um movimento global. E a gente tem aqui, primordialmente no Brasil, plantas tropicais. Tá? Um movimento também iniciado por Burle Marx, que é o grande nome do paisagismo, né, nacional, porque ele valorizava muito plantas nativas e tudo mais. Então, esses são os dois tópicos que mais estão em alta hoje. Então, as plantas nativas brasileiras hoje são as mais procuradas. Ainda, ou não? Ainda não, é um movimento muito forte. Tá? Isso, e aí a gente já entra num gap de mercado. Porque durante muito tempo o mercado paisagístico ele importava conceito da Europa e, consequentemente, os produtores produziam aquilo, né, para atingir aquele mercado. E hoje, com esse crescimento dessa valorização das nativas, como plantas nativas vai variar muito de bioma, regiões do Brasil. Então é difícil encontrar produtores que consigam atender no mesmo volume que tem essa procura. Tá? E isso é um movimento que a gente tem procurado fazer ali, tá? Até pelo espaço grande e tudo mais. A gente tem procurado conversar com paisagistas e tudo mais, entender, sabe, qual que é a demanda de nativas para conseguir oferecer também num padrão e num volume ideal para atingir esse mercado, né? Mas é um movimento muito forte. Apesar de que não tem esse abandono das exóticas, porque se procura muito, às vezes, o aspecto visual da planta, mas é sempre legal procurar utilizar também o que a gente tem daqui, né? Quando você fala de planta exótica, né, ornamental, plantas exóticas, quais seriam essas plantas exóticas? Até para a gente mostrar para os nossos telespectadores aí, né, algumas coisas diferentes, porque assim, muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer, né? Então fala assim, o que você quer no seu paisagismo? Não sei, né? Quem não é da área, muitas vezes até quem é da área como automação, por exemplo, né? O pessoal fala assim, você quer automação na sua casa? Não quero. Às vezes ela não quer porque ela não sabe o que ela quer. E isso faz muita diferença na hora da escolha, da especificação e tudo mais, né? Então assim, o que você considera assim, de plantas exóticas, bacanas? Fala, essa é diferente. Você tem alguma coisa na cabeça aí? Olha, uma que eu falo, eu não sou nesse extremo de falar, a gente tem que usar nativas. Não necessariamente, porque muitas exóticas têm aquela forma individual dela que às vezes a gente não encontra numa nativa. Então tem que ter equilíbrio, lógico, mas logo aqui na entrada mesmo, a gente tem esse bosque aqui, essas árvores mais altas, são resedás, que é uma planta muito comum de ser encontrada. Resedás, é essa resedá. aqui. Resedá. E ela é muito comum e muito versátil, porque primeiro que ela é linda, ela tem um tronco marmorizado, que ela é muito bonita, é uma árvore que não vai atingir mais do que 4, 5 metros, então ela é muito recomendada para essa parte de urbanismo, sobre fiação, porque ela não vai ter interferência na fiação, ela não tem problema com raízes que vai rachar concreto, nada do tipo. Então é uma ótima espécie que não é nativa, mas é muito versátil. Né? Eu comentei aqui uma que está super em alta também, que são as oliveiras, né? E, a gente não tem uma oliveira nativa, sabe? Então
se eu quero uma oliveira na minha casa, você vai ter que pegar uma oliveira que é exótica, obviamente, né? Então, assim, na verdade, do que a gente vê hoje, 95% são plantas exóticas, Sim, tá? sim. Tá, não tem como... E as pessoas estão buscando também, por exemplo, ter parreiras em casa? Parreira, uva, bastante. Isso é legal. Isso é até um movimento dessa questão do pessoal que ter mais o lar, né? Assim, viver mais a própria residência. Que até a pandemia acelerou esse processo, né? Então é muito comum o pessoal que procura um projeto aí, ela quer ter uma parreira, um pomar em casa, né? Sim. Quer ter um pomar, quer ter uma área de horta. Tá, e é até legal quando entra nesse momento de implantação, quando o pessoal tem criança, alguma coisa assim que ajuda a plantar, isso é bem legal. Tem clientes que querem tirar foto lá do fio. Isso é um gancho legal, por exemplo, as pessoas têm buscado colocar plantas frutíferas na casa. Sim. Não só paisagismo, não. Né, uma coisa mais glamurosa, tal, mas também essa parte mais caseira, de colher o pé da fruta, fazer com que as crianças que perderam um pouco essa vivência, né, dos anos... Quem é dos anos 90, 2000, sabe do que eu estou falando, né, de sair correndo, voltar suja, a mãe tem que brigar para a gente entrar em casa. Hoje a gente tem que brigar para as crianças saírem de casa, né? E eu acho que essa humanização do paisagismo, vamos dizer assim, é muito legal, né? Sim. Porque para a criança entender que a fruta não nasce na banca do mercado, né? Que ela vem do pé e tudo mais. E tem tido uma busca por esse produto, vamos falar assim. Sim, isso é bacana, porque na verdade eu diria que 90% dos projetos que entram ali, o pessoal quer algo do tipo. Que legal. Tá? Ou quer a jabuticabeira eu acho que é a queridinha, né? Sim, é que a jabuticabeira ela também ela é muito estética, né? Ela é uma planta muito bonita. Sim. Só que querendo ou não, ainda, mesmo que a pessoa não tenha adquirido com esse intuito, em algum momento ela vai se deparar com isso. Sim, vai ter que colher uma hora, vai ter que colher. Ela chega a ver um pássaro ali, algo do tipo, então vai ter essa conexão, independente. Legal. Isso eu acho bem bacana. Eu acho que é exatamente isso, o pessoal que teve essa geração, que hoje é a geração de tudo no celular, né? Então tem muita criança que, se não está no mercado, não está no Google, não existe. Né? Então é legal ver o pessoal desfrutando o que tem ali. Desfrutando das frutas. Exatamente. Legal. Bom, Brian, chegamos aqui ao final. Queria que você falasse um pouquinho, né, de como as pessoas podem contratar os seus serviços, como elas podem te achar. Por exemplo, paisagistas, né, quiserem comprar as plantas, como é que eles podem te contatar? Sobre redes sociais, você pode estar seguindo o nosso Instagram, que é Espanhol Paisagismo ou Espanhol Plantas. Nós temos essas duas vertentes, tá? Quem quer acompanhar um pouco mais sobre projetos de paisagismo, segue o Espanhol Paisagismo. Sobre mais o mercado, dúvida de plantas, cuidados com plantas, o Espanhol Plantas. E quem quiser conhecer também um pouco mais sobre o dia a dia ali das obras, pode também estar seguindo a minha rede social, que é Esteves Brian. E pode mandar mensagem para qualquer uma dessas redes, tá? Que alguém vai estar entrando em contato e encaminhando para a gente estar fazendo projeto. Legal. Ou seguindo adiante. Tem aqui também o site deles aqui, o telefone que vocês podem anotar, tá? Vai estar aqui nos comentários, ok? E pessoal, espanhol se fala espanhol, tá bom? espanhol.com.br. Brian, obrigado pela participação, por esse papo bacana aqui. E nós vamos nos despedindo aqui de mais esse Itálico Cast. Meu nome é Alan Saleb, sou diretor comercial aqui da Itálico Special Homes. Se você precisa de um projeto de arquitetura, um projeto de design de interiores, nós somos as soluções dos seus problemas e queremos realizar todos os seus desejos para essa casa nova, incrível para vocês. Tá bom? Pessoal, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.